Olá, tudo bem com vocês? Nós já tivemos uma aula sobre obsessão, que foi dada pela Silvia. Vocês lembram? Aprendemos muita coisa lá, não é? Mas hoje eu quero propor a vocês identificarmos alguns pontos que possam dar indícios de que nós estamos sendo influenciados por espíritos negativos. Não é o estudo da obsessão, a Silvia já deu, mas atitudes diárias que podem identificar influência negativa dos espíritos. Vamos lá? O Livro dos Espíritos nos traz, na questão 459, que os espíritos, eles podem sim influenciar nas nossas vidas, mais do que nós imaginamos. Muitas vezes, eles chegam a nos dirigirem. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos a essa questão. Mas como que nós podemos perceber que estamos sendo influenciados pelos espíritos? Existem alguns indícios. Um exemplo: nós estamos num dia normal, nos sentindo bem, tudo tranquilo, e de repente nós passamos por um mal-estar. Um mal-estar súbito, que não vem com consequências posteriores de uma doença, é um mal-estar momentâneo. Entramos numa casa, entramos no supermercado e de repente passamos uma tontura, um mal-estar. Nossa, estou me sentindo esgotada, nossa, tontura. Esse mal-estar súbito já é um indício de que se aproximou de nós uma influência negativa. Por quê? Se fosse positiva, nós não nos sentiríamos mal, concordam? Segundo indício: você já acordou mal-humorada? Você já acordou com aquela indisposição matinal? Isso é um indício de que a nossa noite nós não tivemos em companhia de bons espíritos. Por quê? Se nós estivéssemos em companhia de bons espíritos, nós teríamos acordado com ânimo, com força, com vontade de vencer, com vontade de fazer, porque bons espíritos nos influenciam positivamente, concordam? Então eles nos incentivam a permanecermos resilientes, a permanecermos fortes no nosso propósito. Mas os maus espíritos não. Se durante a noite nós visitamos espíritos não tão bons assim, eles nos deixam carregados com as suas energias deletérias e acordamos mal-humorados, acordamos indispostos. Então, toda vez que a gente acordar assim, vamos parar, nos observar, fazer nossas preces, ler o Evangelho ou algum outro livro, tentar elevar o nosso padrão vibratório. Combinado? Gente, mas isso não significa também que todas as vezes que nós acordarmos de mau humor, vai ser necessariamente isso. Nós temos que utilizar o nosso raciocínio e analisarmos outros fatores externos. Por exemplo, a noite anterior, eu fui dormir bem? Eu dormi cedo? Ou eu comi exageradamente à noite, que fez com que a minha digestão não fosse regular, e isso prejudicou o meu sono? Ou eu fiquei a noite toda maratonando séries e fez com que eu também não tivesse uma boa noite de sono. Tudo isso interfere, sim, na qualidade do sono e, consequentemente, no meu humor. Então, eu posso ter acordado de mau humor, não necessariamente por aqueles outros fatores, mas por algum desses outros. Agora, após eu ter analisado esses fatores externos e perceber que não tive nenhuma dessas causas, aí sim eu posso pensar no que o meu espírito realmente teve contato com influências não muito boas durante o sono. Então, por isso é o motivo do meu mau humor. E já acendeu uma luzinha. Mas é fundamental sempre nós utilizarmos o raciocínio em todas as situações, analisarmos todos os fatores, excluindo tudo aquilo que poderia ser lógico. Aí nós vamos identificar que está ocorrendo uma influência externa. Aí sim, pode ter ocorrido o encontro do meu espírito com espíritos não muito bons.
Então, utilizar o raciocínio e a inteligência sempre em primeiro lugar. Mas ainda tem um outro indício: irritação. Irritação realmente é um indício de uma perturbação inferior. Concordam? Um espírito bom não vai fazer você ficar irritado. Por mais que você esteja passando por uma situação que não é legal, o que ele vai fazer? Vai buscar que você se eleve para poder resolver a situação. E não fazer com que você fique irritado e, através dessa irritabilidade, passar até para o próximo passo, que é a agressividade. Então, olha só, irritabilidade e agressividade são indícios de influenciação negativa, principalmente quando surgem por questões mínimas. Uma situação assim, eu não acredito que você ficou irritado por causa disso. A gota no copo que transbordou? Então, nós temos que prestar atenção nos nossos comportamentos diários para sabermos se nós podemos ou não estarmos sendo influenciados por espíritos negativos. E a partir do momento que nós tivermos até mesmo uma dúvida, pararmos, mantermos a vigilância e fazermos a nossa prece, elevar nosso padrão vibratório para podermos enxergar aquela situação de uma maneira diferente. Isso é fundamental. E nós temos também que observar as nossas inclinações, os nossos desejos diários, porque eles são indícios para sabermos se o nosso comportamento é um comportamento positivo ou negativo. Se nós temos desejos nossos mesmos, que são desejos inferiores, quem nós vamos estar atraindo para próximo de nós? Espíritos inferiores. E, consequentemente, nós estaremos mais suscetíveis à influência deles. Então, nós temos a obrigação de fazermos a nossa faxina espiritual diária para termos contato com espíritos bons. Fazermos a nossa prece, fazermos a nossa leitura, modificarmos os nossos hábitos que não são bons, para nós podermos criar uma defesa espiritual, uma imunidade espiritual, no sentido de fortalecermos contra influências negativas. E aí, anotaram esses indícios? E vamos, a partir de agora, observar a nossa conduta diária e buscarmos nos fortalecer através da prece, de atos melhores para podermos vencer essas influências negativas? Contamos com isso, hein? Beijos!